Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner. Bom, no vídeo de hoje, nós aqui vamos utilizar alguma função no sentido de destaque do lado da atmosfera do leitor, né? Do lado do visual que o leitor ele destaca. Só que leitor, né? Nós temos vários leitores dentro de nós. O treino de ler eleva-se quando a gente coloca todos os leitores que existem em nós em função de uma previsão. Então a gente tem os leitores da boca, os leitores olfatórios, os leitores visuais, os leitores sonoros, os leitores táteis. Tudo isso são leitores, são placas de leitura que existem em nós. Nós conseguimos converter todos esses dados e quando muito controlado ou descontrolados, nós conseguimos fazer vários tipos diferenciais por acionar eles em determinado tipo, né? Em determinada função de contração orgânica, de direção. Quando a gente pega algo, né, e a gente alvaliza ele. O que é alvalizar? É a gente alisar, não é isso daqui, ó. Então alisar não é isso daqui, ó. Alisar é você fazer um alvo e fazer a leitura por alisar. E aí o que acontece, né? Nós pegamos a imagem e vamos alisando ela. A gente não passa, porque esse é o alvo. E a gente vai coordenando os sentimentos para poder fazer as leituras. Então é um desescalonamento, é um rendimento. A gente se rende, né, para poder focar. Tá, mas dentro desse rendimento, né, dentro dessa trave de rendimento, a gente vai ligar a nossa tomada, né, a gente vai atomidificar-se pela realização que nós vamos contrair, uma vez que a gente vai sentir tudo isso. Só que o sentimento, ele aliteraciona-se, né? Ele vai desescalar por aliteração. Então, aliteração são diferenças de condução. É uma colagem que permite passar e dester passado, mudando a sensação dos passos. Só que a gente tem um plano, né? Uma hora esse plano ele era liso, né? E aí quando a gente faz isso daqui, ó, a gente tem um contraste, né? Só que esse contraste, por esse tamanho a gente já vê alguma coisa, mas se a gente quiser ver melhor, a investigação precisa ser acionada. E aí a gente vai acionando isso, e a gente vai renderizando isso numa técnica de reativação, acionância de sentido, estimulando. Bom,
E isso cria uma certa quadrilha de destaques por traços, né, por matemática, por descrições de decomposições. E nós, por sermos associados a elas no sentido acadêmico, somos rendidos ou devemos ser rendidos a elas para assumir notação superior, né? E aí todos os elementos aqui, ó, conseguem consubstanciar acionando na mente, não é? E aí, sabe o retroprojetor que consegue desacomodar-se com diferenças de frames em uma velocidade x, que retroprojeta uma imagem, né? Bom, nós também, né? E aí esse retroprojeto ele pode ser individual no sentido da potência que existe em mim, e pode ser uma diferença de potência que existe em mim mais potência que existe no verso. E aí isso une e distende-se nos versos onde eu realizo atividade, onde você realiza atividade. E aí isso é leitura, né? Só que quando a gente tem um denominador que é comum, né, nós conseguimos saber que existe algo em comum, mesmo sendo às vezes criado um dessentimento incomum, porque esse dissentimento incomum ele é um lado de assonância, né? É a figurina de linguagem que a gente vai ver hoje, a acionância. A acionância ela é nada mais e nada menos do que uma linha, né, um ponto que se alinha para alisar, né? Para alisar a escala de um foco. É um ponto que se alinha para alisar a escala de um foco. E aí esse foco ele é denominado travessão, né? Então, qual que é a largura da travessão, né? A gente tem a largura da travessão. Nós temos não só a largura, mas a gente tem a profundidade da travessão. A travessão ela vai delimitar para nós o conjunto de ponto que desalinha, né? Vamos ver isso na prática. Vamos pegar um texto aqui, ó. Texto. Vamos pegar esse daqui. E aqui tá falando que vovó moderna. Não, a avó é moderna desde quando ela nasceu, né? Bom, vamos entender isso aqui agora.
um ponto, a gente tem um ponto que se alinha, né? Então, olha só, nós temos um ponto aqui e um ponto, e esse ponto aqui, ó, ele tá se alinhando a partir da união. Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui que tá se alinhando, ó. Não é isso? Um ponto que se alinha. Só que esse ponto, vamos ver. Esse ponto ele faz o seguinte, ó. Esse ponto assume dimensões diferentes nesse universo, né? Esse universo branco aqui, ó, a gente tem um universo branco. E aí esse pontinho pigmentado, ele vai se desalinhar em várias dimensões. Olha só, ele está desalinhando para cá. Opa, veio para cá. Aí vai se desalinhar para cá agora. Desalinhou. Opa. Então, segue o ponto desalinhando. Entendeu? Segue o ponto desalinhando. E esse ponto desalinhando, né? Ele ganha uma forma, um desenho, um design. E aí esse design ele vai sendo emplacado, empacotado, comprado ou vendido. E por que a gente assume isso? Porque nós, com a forma, nós contraímos o comum. A forma ajuda a sociedade contrair rendimento comum. Então, você poderia falar o que quisesse, desalinhar o ponto como quisesse, porém a sociedade e o formalismo do diálogo, dessa técnica de comunicação, admite que dentro do senso comum não é viável. E aí você não ouve o desassenso comum que diz que você poderia desalinhar de qualquer forma. Mas algumas pessoas, sim. E sabe o que elas fazem? Elas fazem arte. Arte do desalinhamento incomum de um ponto, né? Então o artista ele consegue fazer isso. E sabe como que o artista consegue fazer uma arte desalinhando ponto em comum? Porque ele faz uma mensagem da mesma forma que ele faz assim, ó. Ele desalinha o ponto aqui e faz assim, ó. E aí, né? O artista ele vai lá e pega e faz isso daqui, ó. Ele diferencia, não, ele coloca a diferença nisso. Então ele eleva isso a diferença, né? E ele pode falar que aqui, ó, né? Então, tá vendo? Só que com a gente agora a gente tem o comum e o incomum. Mas os dois eles conseguem
ser considerados. Quando assimilados. Então, os dois são mensagens, são transportes, são adjetivos, são transportes, são funções. Não, isso é muito doido, porque dentro dessa função a gente consegue funcionar de várias formas para várias pessoas, e até mesmo assistir essa desinformação, né, se acionar entre as pessoas. Por quê? Porque a informação é um sol, é um raio que consta uniformidade por sentido comum, né? Então o português é o sentido comum, cara. O português, a língua, a linguagem é o ponto em comum, é o sol. Agora, dependendo de quem toma esse sol, a informação desaciona-se diferente. Nossa, isso é tão louco, essa ideia, esse propósito, que a gente mais trabalha pela comunhão do que tudo nessa vida. Só que a gente, ao mesmo tempo que trabalha para comunhão, a gente precisa do anticomum. Então olha só, a gente está sempre buscando o equilíbrio desse rendimento, buscando essa base aqui, ó, e as dimensões dela, né? As dimensões desse equilíbrio, desse ponto que se desalinha. E aí sim a gente consegue enxergar o ar, porque é o ar que nos afunda. Nós somos afundados pelo ar. E aí, mesmo que a pessoa intelectual, artisticamente, corrompa o equilíbrio comum, incomunicando esse equilíbrio, a gente consegue assimilar por caminhar em dados. E isso é incrível, porque esse trabalho de caminhar por dados não é todo mundo que sai do ensino médio capacitado, que consegue caminhar por dados. São só aqueles que valorizam os dados em vários campos de comunicação. Porque é assim, ó, se você só vai para esse lado aqui, ó, tudo bem, você vai, né? Você vai. Só que se você for para esse lado e depois para esse, e depois para esse, e depois para esse, e depois para esse, você vai saber ler dados desses lados, por mais que esse ponto seja o mesmo ponto desalinhado. Você vai saber desalinhar esse ponto para mais
comunicações. Cara, isso é fascinante. E comunicações, elas dependem de símbolos, né? Esses símbolos, eles são os pontos desalinhados que possuem terminais, né? Você tem um terminal para o A, um terminal para o A, um terminal para o S, um terminal para o O, um terminal para o N, um terminal para o A acentuado. Todos esses terminais são registros que comunicam ao organismo o risco. Então, ó, símbolos de pontos desalinhados que comunicam ao organismo contrações, né? Só que, bom, elas são preciosas. São preciosas por quê? Preciosas porque pesam o organismo em um sentido comum de indicar contração. Então, quando você escuta algo, um exemplo disso é a sua identidade, seu nome. Quando alguém te pede seu nome, ou quando alguém fala o seu nome, vai direto ao coração. Fala aí, né? A não ser que ele repita. Aí sai do coração e vai para a boca. Vai para o cérebro, né? Mas, e aí quando você escuta palavras semelhantes ao seu nome, nesse arco, próximo ou no coração, vai a contração. E aí o timbre, ele modula essa contração adrenérgica. Ou seja, todas as palavras, todas as 24 letras compõem palavras. As 24 letras, elas têm um ponto instalado no organismo para elas. Quem dirige isso? Ponto de instalação orgânica. Aí quem dirige isso é o descoberto, né? Existe um estudante, Dante Alighieri, estudante, que descobriu que o A está para X terminal orgânico. Então, quando a gente aciona a palavra A, quando a gente fala esse ponto vira e vibra assim, ó. Ah, né? Ah, aí vai. Esse A gente tem, né, na garantia científica, que conecta o organismo em X lugar, né? Agora, se eu pegar o A, esse mesmo A aqui, ó, e colocar um azeite nesse A, ou um temperinho, o que vai acontecer com esse A? Esse A, ele vai mudar, não vai, ó? Se eu colocar um azul aqui, esse X lugar vai mudar.
né? Graças a isso aqui, ó. Só que a gente tem vários temperos. E a gente produz temperos e produzimos temperos. À medida que sabemos. Da ocupação, da ecoportação deles no organismo. Isso é engenharia. Isso é engenharia orgânica, engenharia molecular, né? E aí a gente tem uma placa deles, cara. Quer ver, ó? Alfabeto. Aqui. Nós temos uma placa que rudimenta significância desse ponto descontraída, né? Então, com esse aparelho lógico, a gente consegue organizar o nosso interior em função do mundo. Então isso aqui, ó, tem feito a árvore. Olha só a raiz. Tá vendo a raiz, ó? E aí essa raiz, ela tem feito, ó, o nosso consentimento de, em defesa nossa, fazer isso daqui, ó. A circunferência interestrelar. Agora eu driblei, né? Isso aqui para nós é a Terra. É como se fosse isso daqui, ó. Então nós começamos a ler a Terra, né? Ler a Terra. O que é ler a Terra? É iterar, né? É sistematizar, é iterar. Então nós começamos a ler Terra. O que é ler Terra? É você iterar. Iterar o que? Valor. Então isso aqui, ó, equivale a um valor. Isso aqui, ó, equivale a um valor. Isso aqui é um valor. Isso aqui é um valor. Isso aqui é um valor. Então a gente tem vários pontos. Tem, ó, vários pontos que se diferenciam-se por desfechar lá, ó. Tá vendo o ponto? Quando a gente pega o ponto e desfecha composição para ele, comportação, ele fica comportado em uma comunidade. Ele se comporta em uma comunidade. Essa comunidade, ela pratica a escrita na Terra. O que é escrita na Terra? Escrita na Terra é deixar marcas. Qual que é o nome da sua filha para sua avó? É neta. Então a gente deixa escrita na Terra. Perfeito, pessoal. E aí dentro desse percurso a gente tem, ó, a garantia de que isso não vai fazer mal pra gente. Por quê? Porque a gente sabe aonde que o ar toma datação orgânica em nós. Então a gente sabe rimar
E aí a gente mira nos conjuntos, mira conjuntos de equilíbrio. E aí o tempo todo a gente está mirando nesses conjuntos de equilíbrio. A assonância, ela é a função que a gente presta dentro de um sol para redesenvolver nesse sol um acordo equilibrado. Vamos ver isso. A partícula que dá ordem ao reentendimento, né, também é a partícula que desacorda o plano de acontecer o encontro do rendimento. Né? Então vamos lá. Nós temos o Sol, que é um ponto no universo, só que esse ponto ele tem brilho próprio, né? Então, propositadamente, esse brilho ele é contínuo, porque essa é a armação desse Sol. Ele está armado nesse sentido. A gente não sabe se foi vidas antes de nós, sociedades muito mais sábias que deixaram construir. Não sabe de como que foi, mas na natureza a gente tem esse Sol e isso é contínuo. Então essa continuidade tem essa garantia. Só que esse Sol, ele na atmosfera, a gente tem a atmosfera, camadas de atmosfera. Essa camada de atmosfera é o que? São os gases que descomportam suas características a partir do efeito das temperaturas e pressões e movimentos, né? Então a gente tem uma camada dele, só que o gás ele não ocupa todo o espaço possível. Então o gás ele está ocupando todo o espaço possível e ele tenta ocupar equilibrando-se para sobreviver o máximo possível à sua particularidade. Então quando o Sol chega, o Sol ele vai varrer a atmosfera. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma força assim, ó. Ele varre a atmosfera. E aí esses pontos aqui, ó, essa linha de ponto do Sol, né, se desacerta pela visão. Olha a visão acontecendo. Só que o que acontece? A gente vê, graças ao Sol que varre os gases. Porque nós todos estamos afundados nesses gases, né? Nós vivemos a Terra, o universo, ele é essa fundação. Agora vocês pegaram, né, o rendimento, né? Que vamos construir a máquina. Então é mais ou menos assim. E aí a gente tem um movimento. Que lindo, né? Caraca! Olha que lindo.
E aí a gente tem o movimento do Sol no nosso ponto, né? No universo. Então olha como é que é a natureza em vibração dentro dessa atmosfera. Vamos pegar isso aqui. Vamos jogar ela pra cá. E aí a gente vai abrir o universo agora, ó. Quer dizer, abrir a Terra em função do Sol, em relação ao Sol. Olha o que o Sol faz. Tá vendo, ó? Se a gente fizer assim, ó, o Sol tá variando. Nós estamos mexendo com o Sol. Ao Sol. Que lindo, né? Tchan. Soltei. Não parece com uma rosa? Bom. Tem 5. Então, mais ou menos assim que acontece. Aqui é a camada de atmosfera e aqui, ó, é a Terra, né? A Terra, ela fica bem aqui no centro, né? E aí o Sol, ele atinge as camadas de atmosfera e atinge a Terra. Só que quando ele chega na Terra aqui, ó, ele continua sendo contínuo. Só que ele chega com muito menor, né? Ele já varreu isso tudo. E aí ele, em metade da... A gente coloca assim, ó, a linha. Em metade da onde que ele tá, ele permite a luz acontecer. Então é como se fosse uma fatia de pixel, né? Só que essa luz que bate, ela decai. Só que é constante e decai conforme o movimento do Sol. Meu processador, ele não é bom para processar essas coisas. Depois eu até vou fazer uma pergunta. Então, essa partícula que dá ordem ao reentendimento é o raio do Sol. Dá ordem. Raio do Sol. Por que o raio do Sol dá ordem? Porque ele desordena a atmosfera e chega para nós o rendimento do que tem desvarrido, né? Então esse rendimento é o que a gente energiza nossa particularidade, a nossa contração. E a nossa contração, ela depende do Sol, que desacorda essas partículas nesse plano em que a gente está. E nós encontramos o rendimento a partir de escalas do Sol. Essas escalas do Sol que a gente sobe
a gente sobe pela semelhança, segurança, que nos segura. Então a semelhança, ela nos segura, né? A gente tem uma segurança na semelhança e a gente consegue escalar a partir da semelhança. É como se a gente tivesse um plano e aí nesse plano a gente coloca um pé aqui, ó, e por semelhança disso daqui, ó, e semelhança desse pulso aqui, a gente consegue colocar o pé mais à frente, né? E a gente consegue caminhar sobre o plano. Se tivesse uma falha nesse plano aqui, ó, provavelmente a gente veria e mudaria a direção, né? Faria assim, ó, e viria para cá. Viraria o pé para cá. Tá vendo a igualdade da onde surge a tomada de decisão? Então, quando você encaixa algo na tomada, olha o que você faz. Você faz a difração. Essa difração, ela é uma assonância. Assonância é quando a gente tem esse lado de se acionar a partir de sentidos que a gente aplica atenção significante, atenção que vai desinformar a comunicação. Nesse caso aqui, ó, foi essa barreira aqui que fez com que ele mudasse. Mas nenhum texto, as barreiras que a gente tem são desesticar, são pontos desalinhados em diferença, né? Encontrando com a porta, a dispartição dos raios iluminam a reação das mudanças de plano atmosférico. Então foi o que a gente falou. Luz é o fenômeno do verso que, em contínua natureza, adverte outro sentido para a barra sentida. Que barra sentida é essa? A barra do ponto, desse ponto despontuado, ó, desacordado. Que a gente falou aqui? Que se alinha, né? Do ponto que se alinha. Ponto que se alinha. Ai. Ponto que se assol. Ponto que se assol. Então a luz é o fenômeno do verso que em contínua natureza adverte outro sentido para a barra sentida. Ou seja, o ponto que se alinha, né? A matéria que se assol, a palavra que se linha. A visão preenche-se desse preenchimento caminha. A visão preenche-se desse preenchimento. Então, o que a visão preenche desse sentimento? Nós temos várias visões, ó. 1, 2, 3, 4, né? Que esse aqui representa os músculos. 5. Então a gente tem essas visões todas, né? Elas se alinhar é quando elas conseguem fazer o travessão, né? Elas conseguem apertar aqui, ó. Vamos supor que aqui é um torno. Elas conseguem tornar aqui, apertar aqui, ó. Na mesma medida que aperta aqui, ó. E o que é isso aqui? Entrada e saída.
input output, né? Aqui a gente tem o input output. Quando a gente aperta aqui é igual laranja apertado. Faz uma função. A gente tem o f de x, né? Esse aqui é o f de x que vai gerar o gráfico de entendimento. A luz de entendimento tá aqui, ó, né? Acender a vela é isso. É você ligar o seu motor de entendimento, de estudo. E a visão, ela vai preencher o sol quando você tiver sobre uma entrada, sobre uma base de dados aqui, ó. O sol, ele vai caracterizar o efeito dessa entrada. Então, o sol vai ser um efetivador. E aí, dependendo do tempo que você tiver aceso nesse efetivador, você vai ganhar forma efetivada. O que é forma efetivada? Você vai ser afetado. Que você seja afetado pelas melhores coisas, pelos melhores serviços que você pode ter durante a vida. É o desejo do seu coração, né? É o seu desejo, que às vezes você esquece. Voltando. Mais atribuímos valor orgânico a eles. Esse valor é o saber. Então, esse valor orgânico é o resultado de f de x. F de x é igual a a ao quadrado mais ab mais c, não é? E o resultado dessa forma, né, é a sua contração. É você de pé, né? É você de pé. Qual que é o resultado? Para onde eu vou? Você tá parado aqui, ó. Para onde eu vou? Você tá deitado, parado. Aí você vai, ó, você é igual a, aí passando por esse vetor aqui, ó, você lembra, você efetiva, você tem uma forma efetiva aqui, ó. A gente tem um efetivador para deixar você de pé em função disso. Então, ó, mais atribuímos o valor orgânico a eles. Esse valor é o saber. E se abrir é, olha aqui, ó, se abrir as pernas, f de x é igual a y. Se abrir, né? E aí o que acontece? Sabe esses vetores efetivadores? Cara, a gente tem uma punhada de vetor de efetivação. Uma punhada mesmo. Nós temos muitos vetores de efetivação. Muitos. Né? E a gente tem vetores de todo tipo, vários biotipos. Esses biotipos, eles fazem contração. Só que essa contração mais o vetor faz uma reação, um arco reflexo, né? Então a gente tem muita programação desse efeito ativador, né? De F ativador, de ativador de equação. Então imagina que você está em um dado local,
né? Você entrou nesse dado local, você ativou a campainha aqui, e aí a porta se abriu, e aí você entrou. E aí, a partir do momento que você entra, você está em uma equação de pé. E aí, essa equação de pé, a partir do momento que você entra, você precisa de um ângulo de objetivo. Para qualquer atividade, né? Você tem um ângulo de objetivo. E à medida que você vai entrando, você quer ampliar o consentimento desse ângulo, né? E aí essa igualdade ela vai desescalando, ó. Isso aqui é você de cima para baixo andando na loja, né? Tá vendo aqui, ó, o percurso? Tá vendo a sementinha da melancia? Ela também quer. A melancia ela não é diferente de nós. Vamos lá. Melancia. Ela também tem a sua vida e o seu trabalho. Olha aqui as sementinhas. Tá vendo? Ela caminhando com sementes. Porque a semente é o objetivo da vida dela. É instalar sementes no lugar certo, nos lugares em desenvolvimento, porque é o objetivo, né? E aí a gente tem um pedaço de semente, um feixe de sol. E aí nesses locais que a gente vai se instalando, porque a gente entrou, a gente vai fazendo essa equação de pé, a gente vai procurando o objetivo. Só que às vezes esse objetivo é um desafio conhecer. Porque está escondido. Esconde-se. Porque esconde-se, né? E aí nesse esconde-se, nós vamos fazendo a ação na notação união dos dados. Ação natadola. Então você vai anotando os dados desses pés lá no dado, né? Lá nessa equação. E aí isso vai fazendo operação de barra, de contação. Por quê? Você sabe que dentro do seu objetivo, a sua contração tem que vestir ele. Então você tem que sair com essa contração. E você sabe que contração é ela, porque o seu corpo te avisa. Seu corpo vai te avisar se você vai sair ou não com ela, né? Pode ser semelhante? Pode ser tá vendo o que é acionar? Acionância é isso, é você procurar o estado de contração certa que o seu organismo pede por objetivo, e aí você vai fazendo essa equação. Então a acionância é isso, né? É a gente renderizar o texto, criando voltas para poder aumentar a atividade de um assunto, de um padrão de contração, de um clima. Então é a gente produzir um sol mais carregado, mais descarregado em determinado concentração. E aí a concentração ela é a matéria desenvolvida por letras.
por letras que simbolizam pontos desalinhados organicamente com a função, com o f de x, objetivo contrair o organismo, a parte do organismo, a parte x do organismo. Então a gente está fazendo mais a pesquisa orgânica. Então quando o A ele não está no lugar certo, a gente precisa saber onde que ele está. Então a gente faz teste de contenção de A. E aí a gente faz o teste de contenção de A, acionância. Basta. Aí a gente vai fazendo teste de contenção de A. Só que esse A pode ser qualquer elemento adservente de acionância. E isso é a repetição, né, que vai causar em uma dada vogal tônica, né? Vogal A, E, I, O, U, ou sílabas com as mesmas consoantes, né? Ou a gente tem as consoantes com as mesmas sílabas, sílabas com as mesmas consoantes, vogais distintas. Então, se a gente pegar as mesmas consoantes mais vogais distintas em uma sílaba, né? Uma sílaba é um acordo vetorial, é uma f de x, né? A ao quadrado, né? O radical, o prefixo mais o radical mais o sufixo, né? Isso equivale para nós uma sílaba, uma rampa. E aí nessa sílaba ele vai pedir para você repetir modificar o radical, as vogais distintas. Então as vogais distintas você vai mudar, e aí você muda o radical, né? Vogais distintas, mesmas consoantes, ok. Vogais distintas, você muda o radical. E aí, assim por ser o radical é tipo a manobra, né? Então se a gente muda a manobra, a gente consegue fazer um importe de assonância em um dado registro, em uma dada passagem literária, em um dado verso, em uma dada imagem, em um dado processo, em várias coisas, né? É como se fosse a gente estivesse apontando um dedo mesmo, né? Como se a gente fizesse assim, acionância. Mas assim, isso é o que a gente tinha para poder conversar sobre o efeito assonântico dentro da parte das figuras de linguagem, que são figuras estilísticas, né? Ela tem a propriedade de destacar artistas que possuem nessa manufatura de converter a realidade pro desfile, né? Destile de ter em versos a contração que a realidade faz, né? Então figuras estilísticas, né? Mas potencializando a emprego da programação, porque às vezes precisa de mais atenção, mais atividade, mais assonância em uma dada razão de aprender a mensagem, né? A contração que ela aflora no organismo, né?
E isso é intelecto. E sabe aonde que a gente tem muito disso? Nas músicas, nos riffs, nas composições sonoras. Até por isso a assonância é uma figura sonora, né? É uma figura que mexe muito com a sonoridade. É muito empregada em poema, letras de música, né? Sabe, na gerência de vestir uma passagem da música. As passagens da música, elas são como se fossem assonâncias para o verso principal, que é o refrão, né? Sabe o refrão que vai fazer a frequência maior? Ela tem uma certa dada escala que vai acionando, vai fazendo uma assonância, só que bem espaçada, né? A gente tem um espaçamento de uma assonância. Até mesmo esse espaçamento de espaço na mente de uma assonância, ela busca ser como se fosse um piso, sabe, no universo. É como se ela busca ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí quando ela chega no refrão, ela faz assim, ó. Faz assim, ó. Navega assim e depois abre de novo. E aí ela volta pro mesmo refrão. A música. Ela tá cantando. Aí quando faz o refrão, coloca tudo em uma outra notação. Treme. E vai, ó, devagarzinho, vai pegando e vai fazendo um nó na gente. Aí a gente nó. Aí depois ele volta a cantar. E aí aciona de novo a parte, né? Então fica desparticulado, fica quase que um contraste bem apreciosificado pelo estado de contração que o organismo desenvolve ao escutar. Então é incrível, é muito gostoso e muito técnico, né? É muito bom. De doce ou azedo, amargo ou de faltado, né? A gente tem essas climatizações que comprovam-se pelo benefício estético, estilístico da utilização das linguagens, da tecnologia, das simbolizações, né? Dessimbolizando, então, a gente chegou longe e ainda estamos caminhando, né? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo falando, se eu não me engano, o último figurino de linguagem até então dessa playlist. Um abraço para vocês, fui!